Olá, queridos amigos, amados do Senhor. Estamos chegando mais um final de semana. Hoje é sexta-feira da segunda semana da Páscoa. Hoje é dia 24 de abril. E mais uma vez eu peço licença para entrar na sua casa e lhes anunciar palavras de sabedoria, palavras de esperança, palavras de Deus. Os convido para ouvirmos juntos o Evangelho de Jesus Cristo escrito por São João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus vai para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a festa da Páscoa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse para Felipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ele iria fazer. Felipe então respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um." Um dos discípulos, chamado André, que ele era irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente?" Jesus então disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram. Eram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto o queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deveria vir ao mundo." Mas quando notou que eles estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos amados, benditos de meu Pai, benditos de Deus, este é o momento em que nós temos para refletir um pouquinho acerca deste evangelho que acabamos de ouvir. Para entendermos em profundidade e grandeza este evangelho, nós precisaríamos primeiro entender um pouquinho as perspectivas de João quando ele escreveu o seu evangelho. Então, primeiro, o evangelho de João é dividido em 2 grandes partes. A primeira parte do seu evangelho é chamado Livro dos Sinais. Nesta primeira parte, João nos narra 7 grandes sinais realizados por Jesus Cristo. Cada um destes sinais, os outros evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, não os chamam de sinais, os chamam de milagres. Então, aquilo que era milagre para os outros evangelistas, para João, são sinais. Outra coisa que tem que ficar claro para entendermos o evangelho de hoje. Hoje nós ouvimos a narração do 4º sinal no evangelho de São João. Este 4º sinal é caracterizado pela narração da multiplicação dos pães. Outro ponto, este relato, que é o relato da multiplicação dos pães, dentro da ótica do evangelista João, este relato está colocado em paralelo com a narração da Páscoa do livro do Êxodo, do Antigo Testamento. Se vocês tiverem curiosidade, verifiquem Êxodo 12, 18. Capítulos 12 até o capítulo 18. Lá nós iremos ver relatos magníficos da forma como o povo judeu experimentou a Deus dentro de um processo de libertação de sua escravidão no Egito. Neste processo narrado no livro de Êxodo,
a figura central é a figura de Moisés. Depois da experiência de libertação do povo judeu do cativeiro do Egito, esta memória foi celebrada de geração em geração até o tempo de Jesus Cristo. A Páscoa comemorada no tempo de Jesus Cristo era fazer a memória deste processo de libertação do povo que era escravo no Egito. Esta memória era feita de forma ritualista lá dentro do templo de Jerusalém. João deixa bem claro no relato que acabamos de ouvir que a festa da Páscoa celebrada pelos judeus estava próximo. Isso é muito importante. Porém, a Páscoa que Jesus Cristo quer celebrar com seus discípulos e com a multidão carente, mostra-o agora como um novo Moisés, comprometido com a vida e a liberdade do seu povo, da mesma forma que Moisés do Antigo Testamento era comprometido com a vida e a libertação do seu povo. Então Jesus agora é visto como o novo Moisés que vem nos trazer uma nova característica de Páscoa. João quer nos mostrar que a Páscoa trazida por Jesus não mais deverá ser celebrada em Jerusalém da forma ritualista junto ao templo e distante do povo. A nova comunidade reunida em torno de Jesus Cristo é formada pelo povo que celebra a vida e exercita a partilha. De novo, a nova comunidade reunida em torno de Jesus Cristo é formada pelo povo que celebra a vida e exercita a partilha. Isso é muito importante para entendermos em profundidade o evangelho de hoje. Então João nos mostra agora que o exercício da partilha é um verdadeiro milagre que provoca abundância. Não se esqueça que foram 5.000 pessoas que comeram, se saciaram e sobraram. Diante desta abundância, João nos mostra que há interpretações a respeito de Jesus Cristo. Primeira interpretação: Jesus de fato é o profeta esperado. Em outras palavras, é o Messias que deveria vir da parte de Deus. Embora aqui é chamado Jesus de profeta, ele não é profeta, ele é o Messias. Mas por que Jesus de fato é considerado o profeta esperado? Porque ele sacia a fome das pessoas. Essa é uma primeira interpretação que temos lá relatado no Evangelho. Segunda interpretação: se ele sacia a fome das pessoas, então vamos torná-lo rei. É isso que o povo quer fazer mediante a experiência de ter a sua fome saciada de forma abundante, com os pães que Jesus Cristo lhes ofereceu. Esta segunda interpretação é que desagrada profundamente Jesus Cristo. Ele não veio aqui para assumir nenhum cargo político humano. Ou seja, ele não veio aqui para ser rei aos moldes humanos. Ele não veio aqui para ser um monarca aos moldes humanos. Ele não veio aqui para ser um presidente poderoso da república conforme os moldes humanos. E assim, através da sua força política, providenciar alimentos físicos para o povo de graça em abundância. Ele veio aqui para nos ensinar a partilhar os nossos bens, ainda que sejam poucos. Não se esqueçam, era apenas 5 pães e 2 peixes. Mas quando a gente exercita a partilha, ainda que seja pouco, a gente observa como consequência a abundância. A gente observa como consequência a fartura. Se todos partilhassem os seus bens, não haveria fome no mundo. Exercitar a partilha faz bem para a alma e não nos deixa mesquinhos. Esta é uma lição que Jesus Cristo veio nos dar no Evangelho de hoje. Então, Jesus Cristo não veio aqui para ser rei, monarca, presidente da república, ser um grande líder político que dê comida às pessoas. Ele veio aqui para nos anunciar o reino de Deus e não para nos governar segundo os moldes políticos que nós temos no nosso mundo. Então, diante dessa visão equivocada de Jesus, depois de ensinar a partilha, ele se retira. Talvez decepcionado com aquele povo que tinha dureza de coração e dificuldade de aprender os seus ensinamentos. Não sejamos como aquele povo. Saibamos partilhar com amor tudo aquilo que nós temos, porque se temos, é porque Deus permite que o tenhamos. Oremos. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos agora pela intercessão de Santa Rita de Cássia. Ó poderosa Santa Rita de Cássia, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados e auxiliadora em todas as horas, intercedei junto a Deus para que me conceda alcançar a graça de que tanto desejo e necessito. Concedei também a mim perseverança na oração e na caridade, que por sua intercessão e mérito eu possa amar os inimigos e enfrentar as tribulações desta vida, com renovado espírito de oração e aceitação dos desígnios de Deus. Ó Santa Rita das Causas Impossíveis, intercedei por nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita de Cássia, livre-nos o Deus Todo-Poderoso desta pandemia que assola o Brasil e toda a humanidade, e nos conceda saúde e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos de Deus, queridos irmãos na fé, paz e bem, um ótimo e santo dia para você.